lemos a palavra de Deus. Quem lembra? O Salmo de número 98. Nós lemos o verso 1, o 2 e o 3. Não foi isso que nós lemos? Salmos de número 98. Encontraram, né? Diz assim, a versão que está em minhas mãos é a versão revista e corrigida. Ela diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Outra tradução fala gentios, né? Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra virão a salvação do nosso Deus. Amém? Podeis assentar-vos. Louvado seja o precioso nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Engrandecido seja o Deus eterno, a quem servimos, a quem damos a honra, a glória, o poder, o louvor e a majestade para todos sempre. Nós temos lido no livro dos Salmos, Salmo de número 98. E eu quero falar sobre pelo menos 5 grandes feitos do Senhor, que o Senhor tem realizado. E por esse motivo o salmista convida as pessoas a louvarem ao Senhor. Por esse motivo o salmista convida as pessoas a louvar. Cantai ao Senhor, alegrai diante do Senhor, regozijai-vos. Por quê? Primeiro lugar, porque Ele tem feito maravilhas. O nosso Deus é um Deus que faz maravilhas. Em todas as suas obras há coisas maravilhosas, inclusive coisa bem simples, que é tão normal a gente ver nessa época. A gente estava indo ainda sábado, ontem, né, à tarde, para Rolim de Moura, mas a pastora Luciana, a missionária Maria Diba, e a gente estava olhando os pés de ipê. Inclusive passamos perto de um pé de ipê amarelo, que ele não tinha uma folha, só flor, mas a copa dele toda estava cheia de flor. E eu disse, isso é obra da mão do Senhor. Por mais que a ciência avançada de hoje, por mais que evoluímos, mas nós não conseguimos fazer algo tão perfeito como aquela ali, que é uma coisa simples, um pé de árvore, florada, pois é, tem de várias cores, né? Tem a roxa, a rosa, a branca, tudo muito lindo. Então Deus é um Deus que tem feito maravilhas. O salmista tinha motivo de sobra para poder louvar ao Senhor por causa das maravilhas das quais Deus havia realizado. Primeiro, ele era testemunha com a sua nação através da forma em que Deus fez de Israel uma nação. O povo de Israel, aos olhos humanos, era um povo insignificante. Começou com quem? Com Abraão. Abraão com Sara. Sara ainda era aquela da madre cerrada ou estéril. Ela não tinha como dar filhos, ok? E então nós vimos que Deus escolhe esse casal e fala, vou fazer uma grande nação de vocês, e através de vocês, eu vou trazer o meu nome conhecido a todas as nações da terra.
Agora vê se não é de ficar maravilhado, porque Deus não escolheu outra pessoa, uma mulher fértil. Não, ele escolheu uma que não dava filhos ao seu marido. E a prova que o problema era com ela, não era com ele, porque quando ela deu H se engravidou dele. Então o problema era ela, não era ele. Porém, mesmo quando ela já estava com seus 90 anos de idade, eu acho que uma das únicas mulheres na Bíblia que a Bíblia revela a sua idade, né? 90 anos Sara tinha, quando chegou os anjos do Senhor na tenda de Abraão e disse: por esse tempo determinado, Sara dará luz a um filho. Resultado, Sara sorriu lá dentro da tenda e pensou consigo: como pode eu, já ser uma mulher velha, já cessou os meus costumes, quer dizer, o meu tempo fértil já passou, e como que eu agora vou dar luz a filho? E então o anjo falou: por que Sara sorriu lá dentro? Ela disse: eu não ri, tu riste. E foi o motivo do nome de ser Isaac, que significa riso. Mesmo ela já sendo velha de idade, amamentou aquele que era herdeiro da promessa. Em toda a história da nação de Israel, foi marcado e é até hoje marcado por maravilhas da parte do Deus Todo-Poderoso. É marcado por maravilhas até hoje. Inclusive, se você for perguntar para um professor de história, para um economista, para um professor de ciências políticas, pergunte para ele se ele tem um motivo racional, lógico, humano, para explicar a restauração de Israel, a evolução para Israel ser a nação que é hoje. Não existe lógica humana, não existe explicação humana, porque é resultado das maravilhas de um Deus Todo-Poderoso. Um povo que chegou lá em 1948, cerca de 700 a 800 mil pessoas, cercado por 6 milhões de inimigos e sofrendo guerras e mais guerras, numa terra deserta, numa terra assolada, que o povo perguntava: por que esse povo nessa terra? Esse povo prosperou, venceu todas as guerras, hoje é nação sólida, edificada, hoje é nação que está firme na presença do Senhor e entre as nações da terra, temida pela sua estratégia de guerra, armamento bélico, tecnologia e produzindo como está produzindo. Não existe explicação, somente um Deus que faz maravilha. Aleluia! Voltando-se para a igreja do Senhor Jesus, irmãos, a igreja do Senhor Jesus começa lá em Israel, através de Jesus Cristo com seus 12 discípulos. Paulo nos dá testemunho que quando Jesus se ascendeu ao céu, tinha cerca de 500 testemunhas que viram Jesus. E Paulo dá testemunho no capítulo 15 de 1 Coríntios. Parece não ser nada, porém o número foi crescendo, mas reis se levantou contra a igreja, matou milhares, tentou destruir, tentou dizimar, tentou acabar com a igreja. Enquanto mais lutaram contra a igreja, mais a igreja do Senhor Jesus cresceu na terra. Deus tem mostrado a sua maravilha através da igreja. Recentemente ouvi um pregador de nome nesse país dizendo: a igreja brasileira está perto a passar por um avivamento, porque esta igreja vai sofrer perseguição. E quando a igreja é perseguida, o avivamento vem, porque a igreja passa a buscar ao Senhor. É no meio das perseguições que nós veremos as maravilhas do Deus eterno, louvado seja Deus. Deus é um Deus que faz maravilha. Às vezes, eu e você, diante das circunstâncias da vida, diante do que nós enfrentamos no dia a dia, do que nós passamos, diante de tudo isso que nos cerca, isso nos sufoca. E nós às vezes deixamos de dar glória a Deus, deixamos de adorá-lo, deixamos de louvá-lo e nos colocamos a reclamar e se maldizer. Mas se nós para pensar nas maravilhas do Senhor, nós já temos motivo como salmista dizer: cantai ao Senhor, cante comigo, dá louvor ao Senhor, porque Ele tem feito maravilhas, louvado seja Deus.
Sempre quando eu falo sobre essas maravilhas, eu lembro-me do ano passado, atrasado, né? Quando aquele inglês ficou internado e por um dia todo ele ficou no respirador artificial ali, mecanicamente, para poder ajudar os seus pulmões. E quando ele foi pagar, acho que era cerca de 500 euros por aí, e ele começou a chorar. E então alguém perguntou: o senhor não tem o dinheiro? Ele falou: não, dinheiro eu tenho com sobra. Eu tenho dinheiro com sobra para pagar isso aqui. Mas eu estou chorando é porque eu já estou com cerca de 90 anos e eu estou respirando todo dia e nunca paguei nada. Eu estou respirando porque Deus fez isso na minha vida. Esse é o nosso Deus, são as maravilhas do Senhor. Quantos podem essa noite glorificar, bendizer o nome do Senhor? Aleluia. Então o salmista está dizendo: cantai ao Senhor um cântico novo, ainda um cântico novo, vou fazer um negócio inédito. Já pensou? Não é aquele negócio antigo, costumeiro, não, um cântico novo. Aleluia, cantai comigo, porque Ele fez maravilha. Oh, glória a Deus, Ele fez maravilha. Aí em segundo lugar, Ele conquistou vitória. Nosso Deus não é Deus de derrota e nem derrotado. Ele é um Deus vitorioso. Deus vitorioso. Às vezes eu e você, por causa das nossas atitudes e por causa da nossa incredulidade, nós sofremos derrota. Mas Deus não. Deus não. Deus nunca foi derrotado. E Ele nunca deixou um servo autêntico e fiel ser derrotado. Pode até passar por circunstâncias difíceis para estar acabado. Porém, quando as pessoas menos esperam, aquela pessoa sai triunfante, porque Deus trabalha em seu favor para lhe dar vitória. É claro que existem momentos na nossa trajetória, na nossa vida cristã, que parece que a vitória é só de gente que não presta. É assim ou não é? Parece que a vitória é só dos maus. Tem momento em nossa vida que parece que é assim, a gente perde o foco. E parece que ser fiel a Deus e esperar em Deus não vale a pena. Não tem essa circunstância em nossas vidas que nós passamos, nós chegamos a este ponto? Chegamos. Porém, quando parece que tudo está acabado, se a pessoa acredita, Deus é Deus que traz vitória. Paulo escreve lá em Coríntios: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E essa vitória que Paulo está dizendo lá em Coríntios 15, 57, é a vitória sobre a morte. O maior inimigo a ser vencido, ou o último, é a morte. O último inimigo a ser vencido é a morte. Nós, seres humanos, como nós não sabemos lidar com a morte, nós não sabemos lidar com a morte, e também como nós nascemos para viver, e no nosso conceito não aceita a morte, nosso negócio é vida, porque vida é dom de Deus. Então nós nem pensamos em morte. Ninguém se prepara para a morte, se prepara? A gente que se prepara para viver, para o dia da posse, para o dia da formatura, para o dia do casamento, para o dia do aniversário, para o dia disso ou daquilo, a gente se prepara, não é isso? Mas diz assim: eu estou me preparando porque eu vou morrer. Dificilmente você vai encontrar alguém assim. Só a pessoa que é muito fiel a Deus, Deus revela para ele e ele se prepara. Tem testemunho de pessoas, mas isso é uma raridade nos nossos dias. Todos nós só pensamos na vida, no momento, nas vitórias, mas mesmo para o cristão a morte não é uma derrota. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, não morre, mas passa da morte para a vida, ou não entra em condenação. Isso é, não é destruído, não é derrotado, ele é vitorioso. Oh, glórias a Deus. Só de eu e você conseguir chegar aqui essa noite é uma vitória. Tem gente essa noite que ficou em casa dizendo: eu vou no culto, eu vou cultuar Deus, vou caçar uma igreja, vou caçar uma congregação, um lugar para me reunir e adorar o Senhor, e não conseguiu sair de casa. Por quê?
porque as coisas dessa vida o sufocou e o prendeu. E ele não conseguiu chegar a um templo para reunir com a igreja e adorar a Deus. Tem gente que foi vencido por isso. E vencido de muitas outras maneiras. Mas Deus é o Deus que sempre está nos dando vitória. Tem gente por aí usada por Satanás que já profetizou o nosso fracasso. Que já profetizou a nossa derrota. Já. Tem pessoas por aí que já divulgaram uma vez, tem uns anos atrás, divulgaram por aí que eu estava desviado tomando cachaça nos bares. E eu lembro que a minha irmã foi para São Francisco, quando ela desceu na rodoviária, encontrou com o irmão e falou: rapaz, mas seu irmão, pastor Eliezer, que pena, soube que ele está aí tomando cachaça nos botecos. Ela falou: olha, você soube errado, porque hoje ele está pregando num congresso lá em Cuiabá. Eu falei: mas é? Ele falou: é, você soube errado, você teve a notícia errada dele, que está pregando a palavra. A não ser que ele está tomando cachaça lá na igreja, porque ele está lá pregando. Não, é porque eu ouvi. Então pessoas profetizam fracasso e derrota para nossas vidas. Eles querem a nossa desgraça. O inimigo está nossas espreita, tentando. A Bíblia diz que ele anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando quem possa tragar. Mas o Deus que servimos é Deus que nos dá vitória. A sua destra, a sua direita, nos garante vitória. A vontade do inimigo não vai cumprir sobre a minha vida e nem sobre a tua. A vontade do inimigo não cumprirá sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nós temos um Deus que nos dá vitória. Que nos dá vitória. É um Deus que dá vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Nós temos motivo para adorar o nome do Senhor. Se você quiser aplaudir, Ele aplauda, Ele é digno. Pode aplaudir, Ele é digno, Ele é o Deus de vitória. Aleluia. Aí o salmista começa a pensar, a analisar, e diz: olha, cantai comigo, vamos cantar um cântico novo aqui, porque Deus faz maravilha. Deus, o seu braço faz alcançar vitória. Quer dizer, as vitórias que eu recebi, ou as vitórias que eu alcancei, não foi eu próprio, foi a mão do Senhor. Eu cheguei lá, porque o Senhor estava me guiando. Eu consegui, porque a mão dele estava lá. Eu consegui, porque aqui a palavra destra quer dizer mão direita. Estava me sustentando. Oh, glória a Deus. Aleluia. Mas em terceiro lugar, o salmista está dizendo: o Senhor fez notória a sua salvação. Oh, glória a Deus. Quer dizer, Ele revelou, Ele a fez conhecida, Ele trouxe à luz salvação. Salvação é o que as pessoas querem. Por quê? Todos procuram de uma forma ou de outra. Porque se salvar é se escapar de uma situação desconfortável. Sabia? Até as pessoas que estão muito perturbadas, às vezes usam uma droga para quê? Para ver se ele consegue escapar da realidade da sua vida. É assim ou não é? A pessoa às vezes está numa situação tão difícil, ele vai para a bebedeira, bebe, embriaga, para ele escapar de uma situação, de uma realidade. Tem pessoa que bebe até perder o sentido. Então, salvação é aquilo que é você escapar de uma situação em que você não quer para você, que você não quer viver aquilo, você não aceita aquilo para você, e você tenta um meio para se salvar daquilo, se escapar daquilo. E tem pessoas que procuram a salvação em lugar errado, ou por meios errados, e dessa forma, cada vez mais ficam perdidos. Porque a salvação só está em Cristo Jesus. Ele fez notória a sua salvação. A verdadeira salvação, o verdadeiro escape, não é fugir da realidade por outros meios, é encarar a realidade em Deus. Oh, glória a Deus. Nós não precisamos se esconder e fugir de nada. É só buscar a Deus e acreditar na salvação que Ele oferece. A salvação está revelada na pessoa de Cristo Jesus. Ele fez notório a sua salvação. Nenhum ser humano vai poder chegar diante de Deus e dizer: eu não conheci, eu não sabia que era assim. Não adianta.
quando chegar na presença de Deus, ele vai ter consciência que a salvação de Deus foi revelada para ele, mas ele recusou, ele não quis, ele não aceitou, por causa dos prazeres, por causa dos seus desejos carnais, de coisas passageiras, ou ele não acreditou naquele meio de salvação, procurou outros meios, e o verdadeiro meio de salvação é aquela que Deus revela na pessoa bendita de Jesus Cristo. Paulo foi muito claro, ou melhor, Pedro, foi muito claro na sua palavra, em Atos 4, versículo 12. E nenhum nome é dado aqui debaixo do céu, e nenhum outro há salvação, ou o nome é dado pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome dele. Fez notório a sua salvação. Nenhum pecador vai poder chegar diante de Deus e dizer: eu não conheço a salvação. Porque a salvação de Deus está sendo revelada cada dia por muitos meios, pela pregação da palavra, pelos cânticos, pela própria natureza, pelo mover de Deus na história. A salvação está sendo revelada. As pessoas é que estão se fazendo de cego e de surdo. As pessoas que querem viver nos seus prazeres carnais e não querem dar ouvido à salvação que está revelada. Mas aqueles que encontram a salvação e receberam ela em sua vida, ele tem motivo para cantar ao Senhor. Se eu vou louvar, eu vou cantar um cântico novo, eu vou tirar algo lá do fundo da minha alma, porque eu encontrei salvação, e esta salvação está no Deus a quem eu sirvo. Oh, você pode adorar Ele, aleluia. Oh, glória seja dada ao precioso nome de Cristo Jesus nosso Senhor, aleluia. Engrandecido seja Deus. Mas prossegue o salmista: o Senhor fez notória a sua salvação, a sua justiça perante os olhos das nações, ou perante os olhos dos gentios. Justiça. A justiça de Deus para com os demais não havia sido manifesto. Havia sido manifesto, mas de uma forma quase que oculta, quase incompreensiva. Porque se você for olhar para o Antigo Concerto, essa justiça era chegada ao povo de Israel, à nação de Israel. As pessoas não entendem com aqueles sacrifícios, aqueles rituais que era feito no templo, primeiro na tenda, depois no templo, quando um pecador via que tinha pecado, vinha com o cabritinho, ou conforme a sua posição financeira, talvez um par de ave, ou até um novilho, trazia para o sacerdote colocava sobre o altar, o pecador, o transgressor, colocava a mão sobre o animal, e o cutelo era levado na sua garganta. O pecador tinha consciência que quem merecia o cutelo na garganta era ele, mas o animal estava lhe substituindo no altar do sacrifício, morrendo em seu lugar. Daquela forma, quando o sangue era derramado em cima do altar, acontecia duas coisas: aplacava a ira de Deus para com o pecador e satisfazia a sua justiça. Foi isso que Cristo veio fazer, não só pela nação de Israel, mas por todo o mundo, gentios, nações, por todos os povos. O sacrifício de Cristo no Calvário foi para que eu e você alcançasse a justiça de Deus. Aleluia. É aquilo que está escrito, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que nunca cometeu pecado, se fez pecado em nosso lugar, para que nós nele fôssemos feito justiça de Deus. Tem pessoa que quer alcançar a justiça de Deus baseado na religião. Não, eu sou religioso, eu tenho a minha religião. Religião não justifica ninguém. Até porque cristianismo não é uma mera religião. A palavra religião no original quer dizer religare. É o homem tentando ligar a Deus. Por meio da religião, o homem entende que ele tem que fazer para chegar a Deus. O cristianismo é diferente. Para chegar a Deus, o homem só precisa reconhecer Deus, fazer mais nada, porque tudo Deus fez pelo homem. Enquanto na religião o homem quer ir até a Deus, é o tipo da Babel. No cristianismo é Deus que veio até o homem. Deus se fez carne, habitou entre nós, trouxe a salvação. Oh glória!
Aí tem pessoa que diz, olha, minha justiça vai ser alcançada porque eu sou uma pessoa boa, eu faço coisas boas. Não existe isso. Capítulo 64, versículo 6 de Isaías, todos nós somos como imundo, as nossas justiças como o trapo da imundícia, as nossas obras se murcham como folha, e as nossas iniquidades como o vento as arrebata. Essa é a nossa realidade. Ah, mas eu vivo bem, eu compro e pago, eu trato bem a esposa, eu vivo bem na sociedade. Isso é mais do que dever se eu quiser ser bom cidadão. Para mim alcançar a justiça de Deus, eu preciso reconhecer a justiça que Ele manifestou, a justiça que Ele revelou. E a justiça que Ele revelou está na pessoa bendita de Jesus Cristo, no seu sacrifício do Calvário. Caso ao contrário, nós nunca alcançaremos a justiça. Não. Tudo o que eu fizer não é para mim me justificar, mas é porque eu já sou justificado na pessoa bendita de Jesus. Eu fujo do pecado porque eu já sou justificado. Faço boas obras porque já sou justificado. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Não para ser. Quem pode dar glória ao nome de Jesus? Aleluia. Aí prossegue dizendo: lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Irmãos, nós estudamos pouco, a maioria de nós não tem hábito de ler, né? A maioria não tem hábito de ler, se lê muito pouco. Mas se você estudar como Deus tem trabalhado a favor da nação de Israel, você fica encantado, você fica maravilhado. A história diz que um dos imperadores estava na hora da morte, agarrou no braço do monge e diz: me dá uma prova da existência de Deus. E o monge olhou para o imperador e disse: o povo de Israel, majestade, o povo de Israel. O mundo quase todo é inimigo de Israel. Hoje nós temos um governo federal que é inimigo declarado de Israel. Nações inteiras perseguem Israel e tentam de alguma forma sabotar Israel. Mas a nação de Israel prossegue vitoriosa. Por quê? Porque Deus fez uma promessa para Israel. Israel foi cortado de nação, foi dispersa, foi destruído, foi quase dizimado, foi por todo mundo escravizado, perseguido. Só que Deus falou: um dia eu vou trazer Israel de volta. Eu vou colocá-los em sua terra. E eu vou cumprir as minhas promessas que fiz a Abraão. Aleluia. Hoje, Israel está aí, nação poderosa. Recentemente, anos atrás aí, um ano e pouco atrás, 2 anos, lançaram centenas de mísseis sobre Israel. Nenhum caiu em lugar para dar destruição. Os que caiu foi em lugar isolado, porque o espaço aéreo de Israel é vigiado, foi tudo destruído lá em cima. E Israel depois foi nos terroristas e catou eles a dedo, com a guerra cirúrgica. Por quê? Por que Israel é essa potência? Por quê? O que é? Porque a mão de Deus está sobre a nação de Israel. A nação de Israel é o relógio de Deus para o mundo. Jesus falou: olha para a figueira, e quando vê que os seus ramos estiver tenros, quando começa a brotar, quando começar a querer produzir, sabei que está próximo o verão. Sabei que Ele está às portas. Mateus 24, 32, 33. Ei, a nação de Israel nos anos 70 como nação, como árvore, foi cortada. Só ficou o toco, só ficou o tronco embaixo. Mas quando foi em 1917 para cá, ela começou a brotar. Hoje não é mais toco, nem broto. Hoje é a árvore que está dando frutos. Isaías falou: dias virão em que o povo de Israel, aleluia, lançarão raízes, fixarão raízes, e encherão a face do mundo com seus frutos. Hoje, brasileiro, americano, estuda estratégia de guerra com Israel. Israel produz as melhores hortaliças, frutas, melhores vinhos,
está lá, tudo em uma terra que parecia que não produzia. É a benignidade de Deus para com Israel. Quando você conhece essa história, você tem motivo para cantar louvor ao Senhor, glorificar e bendizer o nome do Senhor. Aleluia. E uma coisa que eu quero te dizer, o Deus de Israel é o Deus da igreja. É claro que nós estamos vendo as perseguições, né? Recentemente aqui na cidade de Mato Grosso, foi Tangará da Serra, policiais entrou lá dentro, prendeu o som, prendeu o missionário e levou para a cadeia. Deu um bafafá, tá aí, passou, não sei se vocês viram aí no Facebook, Instagram, né? Agora me mandaram o vídeo do missionário pregando na Inglaterra, foi preso, algemado, levado preso. E a gente fica assim, Deus tem misericórdia, o que vai ser da igreja? Irmão, a igreja não perde. O Deus da igreja é o Deus de Israel. Deus nunca se esqueceu de Israel e Deus não esqueceu e nem se esquecerá da igreja. Lembramos que Deus disse que isso aconteceria com a igreja. Coisas piores virão, mas tudo é cumprimento da palavra. Existe uma peneira para passar aí, existe um filtro. O povo fala muito em filtro, né? A gente tem homem vaidoso pra caramba, mas principalmente as mulheres, né? Vai lá hoje na rede social, tira uma foto, faz tanto filtro que quando você encontra ela na rua, você não sabe que é aquela que você viu na rede social. Parece um monstro. Mas lá dentro, na rede social, está uma boneca. O povo está acostumado com filtro. Deus está filtrando o povo na terra. A igreja vai passar por um filtro. Vai. Tem muita gente brincando com Deus. Tem muita gente fazendo coisa de qualquer maneira, né? Hoje está pensando que é crente. Uns camaradas de qualquer maneira, mundano, cachaceiro, prostituto, imorais, vida baixa, e ainda tem uns desgraçados dizendo que é pastor. Isso não é pastor não, isso é filho do Satanás, lobo em pele de cordeiro. E ainda tem gente dando crédito a essa raça. Mas o Deus Todo-Poderoso está trabalhando na igreja. Oh glória! A igreja do Senhor Jesus não vai ficar contaminada, a purificação está vindo e vai chegar a hora do arrebatamento. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh glória. Deus não esqueceu da sua igreja. Mas vamos para a conclusão. Aleluia. Volta o salmista a dizer: todas as extremidades da terra virão a salvação do nosso Deus. Oh glória. Ele fez notório, como eu já preguei atrás, mas toda a terra vai ter que ver. O que vai ter que ver? As pessoas te ridicularizam, te discriminam por causa da sua fé. Estou pregando, está sendo gravado em rede social, e conforme o que eu falar aqui, algumas pessoas podem até denunciar, eu posso até responder um processo por isso. Está desse jeito, não está? E as pessoas não querem que a salvação seja abafada. Vivemos hoje num país que você queimar pólvora numa roda de pemba já é sinônimo de trabalho de cura. E está tendo até apoio agora e vai ter até assistência pelo SUS. Está aí. Mas a igreja já tem um projeto de lei pelo STF desse país para poder proibir os pregadores de falar em cura em nome de Jesus, em libertação em nome de Jesus. As pessoas querem fazer com que a salvação não seja conhecida, mas o Deus que fez notória a sua salvação fará com que até as extremidades da terra o povo sabe que a salvação está nele, e quem acredita e acreditou nele está salvo por ele. Aleluia! Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Vale a pena ser fiel, vale a pena permanecer firme em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Quantos pode dar um glória a Deus? Quantos pode aplaudir ao Senhor? Aplauda Ele, Ele merece, Ele é digno. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. Deus em Cristo nos continue abençoando. Convido você a estar em pé, nós vamos orar. Quero orar com vocês e orar também por aqueles que sempre tem pessoas que quando vê que estamos ao vivo acompanham, e eu quero ministrar na vida de cada um. Aleluia. Deus fez
Ele faz maravilhas, Ele conquista a vitória, Ele fez notória a salvação, Ele manifestou a sua justiça aos gentios, às nações, Ele lembra-se de Israel. E Ele vai fazer que até as extremidades da terra seja claro, seja explícito a sua salvação. Oh, glória a Deus. Em breve vai acontecer, vai desaparecer um povo e vai sair a pergunta: esse povo que sumiu é quem? Todos aqueles que a gente achava que era fanático, aqueles que viviam na igreja, aqueles que viviam adorando a Deus e que a gente até odiava eles se foram. Não vai faltar meios políticos e científicos para dizer que são mundos exteriores que existem e que a gente foi levado por nave espacial, disco voador e alguma coisa para tentar calar e abafar. Mas também não vai faltar desviar daqueles crentinhos meia tigela que está por aí, para dizer: não, eu ouvi muitas vezes os pregadores falar que Jesus ia arrebatar a igreja, foi arrebatamento. Muitos filhos vão ter que dizer: meu pai foi arrebatado. Muitos maridos vão ter que dizer: minha mulher foi arrebatada. Muitos, aleluia, mulheres vão ter que dizer: meu marido foi arrebatado. Muitos da igreja dizem: meu pastor foi arrebatado. E tem pastorzinho aí por aí que vai ficar e dizer: os irmãos da minha igreja, os meus crentes foram arrebatados. Eu fiquei porque eu pregava uma coisa que eu não vivia e não levava a sério. Isso vai acontecer, ninguém vai calar. A salvação de Deus vai ser notória a todas as extremidades da terra. Esse mundo vai entrar em descontrole, mas quando isso acontecer, a igreja vai estar nos braços do Senhor Jesus. Quem tem essa esperança? Nosso Deus, nosso Pai, quero te louvar, quero te adorar e te glorificar pela tua palavra e por tudo que temos ouvido e recebido do Senhor. Graças te dou, meu Deus, em nome de Jesus. Pai santo, justo, glorioso, magnífico, incomparável, continua abençoando o teu povo, aqueles que nos acompanham pela rede social, seja alvo da tua bênção, da tua graça, da tua misericórdia, que esta palavra vai até o coração do teu filho e da tua filha. Pai, te adoramos, louvamos, bendizemos ao teu nome. Fica conosco e nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém.